Após o funeral de seu marido milionário, a mulher e seu amante quiseram reivindicar a herança do falecido. Que segredos obscuros Lisandro, o poderoso milionário, poderia ter guardado que mesmo após sua morte continuam a controlar o destino daqueles que o traíram? Antes de começarmos a história, gostaria de saber de qual cidade você está nos assistindo hoje? E se você gosta da história, convido você a se inscrever. O túmulo de Lisandro estava coberto por uma suntuosa coroa de flores, cuidadosamente colocada ao redor do caixão que descia lentamente para a terra. O ar pesado da tarde parecia suspender-se, como se o próprio tempo tivesse decidido pausar seu curso, em antecipação ao inevitável. Nuvens escuras giravam no céu, prenunciando não apenas uma tempestade iminente, mas algo muito mais perturbador. Inés, sua jovem esposa, permanecia ereta, com o rosto imutável, sem derramar uma única lágrima. Sua expressão serena e fria escondia o emaranhado de emoções que giravam dentro dela. Ao seu lado, Arthurito observava a cena com nervosismo oculto por trás de uma fachada de calma. Suas mãos inquietas delatavam a ansiedade que o consumia. Apesar da solenidade do momento, seus pensamentos estavam longe do luto. Ambos haviam esperado este dia por muito tempo. A morte de Lisandro não significava dor para eles, mas o fim de um obstáculo que os impedia de começar uma nova vida juntos. Enquanto os presentes ofereciam suas condolências, a tensão entre Inés e Arthurito era palpável. O que você acha que pode acontecer quando a morte de alguém não é o fim, mas o início de um novo jogo? Inés apertou a bolsa de couro que carregava. Dentro dela repousavam os documentos que ela e Arthurito planejavam usar aquela tarde no banco. O testamento. A etapa final de seu plano. Tudo tinha que sair perfeitamente, como haviam calculado. No entanto, um sentimento desconfortável começou a crescer dentro dela. Não era medo nem culpa, mas uma inquietação que ela não conseguia explicar. Parecia que mesmo morto, Lisandro continuava sendo uma presença controladora, assombrando-os do túmulo. Tudo vai dar certo, murmurou Arthurito, aproximando-se o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo. É bom que dê, respondeu Inés, com um tom de advertência, sem olhá-lo. Sua voz era tão fria quanto calculada. Não era hora de mostrar dúvidas ou fraquezas. Quando os últimos convidados se dispersaram, eles trocaram um olhar rápido e decidido. O momento havia chegado. Dirigiram-se ao carro preto estacionado no canto do cemitério, o mesmo que Lisandro havia dado a Inés em seu 5º aniversário de casamento. Um gesto cheio de simbolismo, representando o controle absoluto que ele sempre havia exercido sobre ela. Mas agora, tudo isso tinha que acabar. O trajeto até o banco foi silencioso, carregado de tensão. Arthurito não suportava mais o peso de seus pensamentos e quebrou o silêncio. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Ele perguntou, seu tom refletindo uma mistura de ansiedade e necessidade de confirmação. Inés manteve os olhos na estrada, suas mãos firmemente no volante. Temos o testamento. Não há margem para erro, ela disse com certeza, embora algo em seu tom delatasse que ela não estava completamente convencida. E se algo der errado? Ele deixou a frase no ar, como se pronunciá-la pudesse materializar o pior dos cenários. Lisandro está morto, Arthurito. Ninguém pode nos impedir agora, ela respondeu, mas em sua mente, uma dúvida crescia lentamente. Ela sabia que Lisandro sempre esteve um passo à frente de todos, mesmo quando não se esperava. Eles chegaram ao Banco Central, um imponente edifício de mármore que brilhava sob a luz tênue do entardecer. O banco estava prestes a fechar, mas eles haviam organizado uma reunião especial com Marcos, o gerente de confiança de Lisandro. Inés respirou fundo antes de sair do carro. Tudo tinha que sair como planejaram. Nada poderia dar errado. Mas essa sensação de desconforto não a deixava. Eles entraram no banco e foram recebidos pelo ar fresco do lugar, em marcado contraste com o calor externo. Marcos os esperava em seu escritório. Era um homem de aparência formal, cuja lealdade a Lisandro sempre foi inquestionável. Quando os convidou a sentar, havia algo em seu olhar que inquietou Inés. Ele não era o homem confiante que ela se lembrava. Senhora Inés, Arthurito, lamento muito pela sua perda, disse Marcos com voz grave, enquanto se acomodava atrás de sua mesa. Obrigada,
Marcos, respondeu Inés, mantendo uma fachada de luto que ela não sentia. Marcos abriu seu computador e começou a digitar, revisando os documentos. O testamento de Lisandro já estava em seu poder. Tudo deveria ter sido um procedimento rápido, algo simples. Mas os minutos que se seguiram foram desconfortavelmente longos. O som das teclas e os suspiros contidos enchiam a sala, enquanto a tensão aumentava a cada segundo que passava. Finalmente, Marcos levantou os olhos. Havia algo em sua expressão que fez Inés sentir um nó no estômago. Parece que há um problema, disse Marcos, olhando para a tela com a testa franzida. Que tipo de problema? Perguntou Arthurito, impaciente, à beira de perder a calma. A conta de Lisandro não está disponível para disposição total, respondeu Marcos. Uma parte significativa dos ativos está retida sob uma disposição especial que ele estabeleceu. Não posso autorizar a retirada completa dos fundos. Inés sentiu o plano meticulosamente construído começar a desmoronar. Isso não fazia parte do que Lisandro havia deixado no testamento. Ou pelo menos, não na versão que ela conhecia. Deve haver algum erro, replicou Inés, seu tom mais gelado do que nunca. Temos o testamento. Tudo está em ordem. Marcos. Marcos a olhou com uma mistura de pesar e preocupação. O testamento estipula isso, senhora. Lisandro deixou instruções de que a totalidade da herança só poderia ser disposta após o cumprimento de certas condições. Ele queria se assegurar de que ninguém tocasse toda a sua fortuna imediatamente, a menos que essas condições fossem cumpridas, explicou Marcos, com um tom que sugeriu que ele estava preso em uma situação fora de seu controle. Inés ficou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. Quais condições? O que Lisandro havia previsto que ela não sabia? A raiva e a confusão a invadiram ao mesmo tempo, mas ela não podia perder o controle na frente de Marcos nem de Arthurito. Isso é absurdo, exclamou Arthurito, levantando-se da cadeira. Temos direito a essa herança. Tudo está em ordem. Marcos levantou uma mão em um gesto de calma, mas sua expressão só piorou a situação. Lamento, mas não posso fazer nada a respeito. Devo seguir os protocolos que Lisandro deixou. Até que essas condições sejam cumpridas, o dinheiro completo não pode ser disposto. Pode levar meses para resolver isso. O silêncio caiu sobre o escritório. Inés se sentia como se estivesse presa em um pesadelo. Lisandro, mesmo morto, continuava controlando cada aspecto de sua vida. As perguntas se acumulavam em sua mente. Quais condições ele havia estabelecido? O que mais ele havia planejado sem que ela soubesse? A conversa com Marcos terminou, mas as respostas que buscavam não vieram. Quando saíram do banco, o céu já havia escurecido e o ar havia se tornado sufocante. Inés caminhava em silêncio, com a mandíbula apertada, contendo a raiva e o medo que agora a dominavam. Ela sentia que tudo o que havia planejado estava desmoronando diante de seus olhos, e que Lisandro, mesmo da sepultura, havia encontrado uma maneira de garantir que ela nunca escapasse de seu controle. O que fazemos agora? Perguntou Arthurito, sua voz cheia de frustração. Não temos outra escolha, respondeu Inés com frieza. Devemos descobrir quais são essas condições e cumpri-las. Lisandro não vai ganhar essa última jogada. Enquanto as sombras da noite se alongavam sobre a cidade, uma coisa ficava clara. O jogo não havia terminado, e Lisandro, mesmo morto, continuava a manobrar os fios da vida daqueles ao seu redor. O eco das palavras de Marcos ainda ressoava na mente de Inés enquanto caminhavam para o carro. Cada passo para fora do banco era um lembrete de que a sombra de Lisandro, mesmo após sua morte, continuava dominando suas vidas. A fortuna, a liberdade, a vida que ela havia sonhado com Arthurito estava desmoronando diante de seus olhos, e o pior era não saber o que estava por vir. Com as mãos crispadas, Arthurito fechou a porta do carro com força quando ambos entraram. O silêncio entre eles era denso, carregado de frustração e um medo crescente do desconhecido. Inés mantinha o olhar fixo à frente, com a mandíbula apertada. O controle que ela sempre projetou estava começando a rachar, e cada segundo que passava sem uma solução tangível a fazia se sentir como se estivesse presa em uma rede invisível que Lisandro havia tecido com precisão milimétrica. Quais são essas condições?
murmurou Arthurito, quebrando finalmente o silêncio. Que diabos Lisandro quis fazer conosco? Inés apertou o volante com força, tentando conter o caos que fervilhava dentro dela. Quero saber exatamente a mesma coisa, respondeu ela, mas seu tom já não tinha a calma fria que costumava usar. Havia raiva, mas também uma dúvida crescente que começava a roê-la por dentro. Como Lisandro poderia ter antecipado dessa maneira? Eles sabiam que precisavam de respostas. E havia apenas uma pessoa que poderia fornecê-las. Chegaram à casa da família, a mansão que por muitos anos havia sido o símbolo do poder e riqueza de Lisandro. Inés sempre sentiu que aquela casa era mais uma prisão do que um lar, um monumento ao controle absoluto que ele exercia sobre tudo. Ao entrarem, a opulência dos mármores e das luzes luxuosas parecia vazia. Arthurito a seguia de perto, nervoso, mas tentando disfarçar sua crescente inquietação. Raul deve saber algo mais, disse Inés de repente. Ele era o advogado de Lisandro. Se há algo mais nesse testamento, algum truque que nos foi escondido, ele deve saber. Arthurito concordou com a cabeça. Não havia alternativa. Se alguém conhecia os meandros do testamento de Lisandro, era Raul. O encontro com Raul estava carregado de tensão. Quando o advogado os recebeu em seu escritório, seu olhar penetrante fez Inés sentir que havia muito mais do que estava sendo revelado. Raul era um homem calculista, um homem que Lisandro havia escolhido por sua precisão, acima de tudo, por sua lealdade inquebrantável. Inés, Arthurito, eu estava esperando por vocês, disse Raul enquanto se acomodava em sua cadeira de couro. Seu tom era respeitoso, mas havia um brilho em seus olhos que inquietava ambos. Suponho que já descobriram que nem tudo é tão simples quanto parecia. O que Lisandro quis fazer? Perguntou Inés sem rodeios, sua paciência quase no limite. Não posso tocar na herança porque há condições. Preciso saber quais são e como resolver isso. Raul esboçou um leve sorriso, um que não mostrava simpatia, mas satisfação. Lisandro era um homem meticuloso. Inés. Ele sabia que o dinheiro não era a única coisa que importava. Queria garantir que sua fortuna não caísse nas mãos de quem não estava preparado para gerenciá-la. As palavras atingiram Inés com uma força inesperada. Ela sabia que era uma acusação velada, uma referência clara ao relacionamento que ela tinha com Arthurito. Mas antes que pudesse responder, Raul continuou. A disposição especial em seu testamento estabelece que só podem acessar a totalidade da herança quando certos requisitos forem cumpridos. E entre eles está a resolução de certos assuntos familiares pendentes. Que assuntos? Perguntou Arthurito, visivelmente nervoso. Raul os observou por um momento, aproveitando o poder que exercia sobre a situação. Então, retirou um envelope de sua mesa, colocou-o na frente deles e deslizou lentamente para Inés. Lisandro tinha um filho que vocês desconhecem. Matias. Ele também tem direito a uma parte da herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inés sentiu que a sala começava a fechar-se sobre ela. Um filho? Matias? Ela nunca tinha ouvido esse nome em todos os anos que esteve casada com Lisandro. Como isso era possível? E mais importante ainda, por que Lisandro nunca lhe havia dito nada? Do que você está falando? Perguntou Inés, sua voz entrecortada pela incredulidade. Isso não pode ser verdade. Se existisse esse filho, eu saberia. Raul a olhou calmamente, como se já esperasse essa reação. Matias foi mantido à parte por razões que Lisandro nunca compartilhou comigo. Tudo o que sei é que ele faz parte do testamento, e que até que vocês o encontrem e resolvam os termos com ele, a herança não será liberada na totalidade. Inés sentiu o ar tornar-se irrespirável. Um filho ilegítimo. Um segredo que Lisandro havia guardado até o fim. Não era apenas a herança que estava em jogo, era a reputação, o legado familiar, sua própria dignidade. Arthurito, por sua vez, começava a sentir que o chão sob seus pés desvanecia. Tudo o que haviam planejado estava desmoronando, e a presença desse filho bastardo colocava tudo em risco. Eles precisavam encontrar Matias. E rápido. Onde ele está? Perguntou Arthurito, com nervosismo evidente. Não sei.
A última coisa que soube é que Lisandro o manteve afastado da vida pública por motivos pessoais. Mas eu aviso, Matias não é fácil. Se decidirem encontrá-lo, devem estar preparados para o que isso implica. O aviso de Raul pairava no ar como uma ameaça latente. Mas Inés sabia que não tinham escolha. Precisavam encontrar Matias e resolver o que fosse necessário, ou tudo pelo que haviam lutado, e traído, desapareceria. Ao sair do escritório de Raul, o vento frio da noite atingiu seus rostos, mas não conseguiu acalmar o turbilhão de emoções que os agitava. Inés caminhava com passos firmes, mas sua mente estava em caos. Como era possível que Lisandro tivesse escondido algo tão significativo? Um filho? E por que agora, após sua morte, ele havia decidido revelar? Não podemos deixar que esse Matias fique com nada, disse Arthurito com tom amargo. Esse cara vai destruir tudo se não fizermos algo. Inés olhou para ele, tentando encontrar a calma no meio da tempestade. Primeiro, temos que encontrá-lo. E depois veremos o que fazer. Não vou deixar Lisandro ganhar este último jogo. As palavras de Inés eram mais para convencer a si mesma do que para tranquilizar Arthurito. Ela sabia que estava brincando com fogo, que qualquer movimento em falso poderia acabar de derrubar tudo o que restava. Mas também sabia que havia ido longe demais para parar agora. Enquanto se afastavam, a cidade brilhava ao longe, indiferente aos seus problemas. Mas para Inés, as sombras de Lisandro ainda espreitavam. Matias não era apenas um nome. Ele era a chave para desvendar os últimos segredos de um homem que, mesmo morto, continuava tendo o controle. A busca por Matias estava apenas começando, e com ela, o perigo de descobrir que, talvez, havia coisas muito piores do que perder uma herança. O vento carregava um silêncio inquietante enquanto o carro avançava pelas ruas escuras. Inés e Arthurito não haviam trocado uma única palavra desde que saíram do escritório de Raul. O peso da revelação sentia-se como um fardo impossível de sacudir. Um filho ilegítimo, Matias, a quem Lisandro havia mantido nas sombras todos esses anos. Inés sentia-se traída, não apenas pela decepção de seu marido falecido, mas porque tudo o que havia construído com Arthurito estava prestes a desmoronar. Onde diabos você acha que esse cara está? Perguntou finalmente Arthurito, sua voz tensa. As palavras quebraram o silêncio com uma dureza que revelava seu desespero. Inés continuava dirigindo, seu rosto rígido e pálido. Seus olhos não deixavam a estrada, mas sua mente estava em outro lugar. Como ela pôde ser tão cega? Como permitiu que Lisandro a enganasse dessa maneira? Agora, tudo o que havia planejado, tudo pelo que havia traído, estava desmoronando. Não sei, ela respondeu, seca. Mas vamos encontrá-lo. E quando o fizermos, vamos garantir que ele não interfira em nada. Arthurito, ao ouvir essas palavras, olhou-a de relance. Sabia que Inés estava lutando para manter o controle. Podia sentir isso na rigidez de seus movimentos, no tom gelado de sua voz. Mas o que ele não sabia era como lidariam com Matias, alguém que nem sequer conheciam. E se não for tão fácil? Murmurou Arthurito, quase em voz baixa, como se não quisesse que essas palavras saíssem de sua boca. Não temos outra opção. Inés apertou o volante com mais força, quase como se quisesse quebrá-lo. Vamos encontrá-lo, e resolveremos isso do nosso jeito. A mansão de Lisandro parecia ainda maior e mais fria quando chegaram. Ao entrarem, as grandes janelas ofereciam vistas das luzes distantes da cidade, mas o interior era um vazio carregado de memórias. Inés sentou-se no vasto salão, observando o espaço que havia compartilhado com Lisandro por tantos anos. Cada canto da casa era um lembrete de seu poder, de seu domínio, e agora, dos segredos que ele havia guardado. Vou fazer uma ligação, disse Arthurito, nervoso. Talvez alguém possa nos ajudar a localizá-lo. Matias não pode ter desaparecido completamente. Enquanto Arthurito se afastava, Inés ficou sozinha, imersa em seus pensamentos. Tudo o que havia imaginado para seu futuro estava em risco por causa de uma pessoa de quem jamais havia ouvido falar. Ela se perguntava como era possível que Lisandro tivesse tido um filho e o mantido oculto, como se não existisse. Por que ele havia feito isso? O que mais ele estava escondendo?
O som do telefone de Arthurito quebrou a tensão. Ele falava em voz baixa em outra sala, mas Inés sabia que a conversa era crucial. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade enquanto as peças de sua vida começavam a desmoronar. Minutos depois, Arthurito voltou com uma expressão sombria. Consegui algo, disse ele, embora seu tom não fosse encorajador. Matias vive em uma área remota da cidade, em um bairro modesto. Parece que ele nunca teve interesse no estilo de vida luxuoso de Lisandro. Inés ergueu uma sobrancelha, intrigada pela informação. Ele não teve interesse? Que tipo de pessoa rejeita uma fortuna como a de Lisandro? Ela perguntou, mais para si mesma do que para Arthurito. Alguém que provavelmente o odeia, respondeu ele rapidamente. Lisandro o manteve fora do círculo familiar por anos. Esse cara deve estar ressentido. Inés olhou nos olhos dele, finalmente reconhecendo o que ambos sabiam. Não estavam procurando um homem indiferente à herança. Estavam procurando alguém que talvez quisesse destruir tudo. E isso os colocava em perigo. Decidiram que não podiam perder tempo. No dia seguinte, dirigiram-se ao lugar onde, segundo as informações que Arthurito havia conseguido, Matias vivia. O bairro contrastava brutalmente com o luxo e a opulência aos quais ambos estavam acostumados. Ruas estreitas, prédios antigos desgastados pelo tempo. Não parecia o lar do filho de um milionário. O prédio onde Matias morava era pequeno e modesto, quase imperceptível entre outros prédios deteriorados. Arthurito avançou, tocando a campainha com alguma hesitação. Inés ficou um passo atrás, observando cada movimento, cada detalhe. Após um silêncio que pareceu eterno, a porta se abriu, e um homem alto, com um olhar escuro e duro apareceu, fazendo Inés se tensionar instantaneamente. Matias não tinha a aparência de alguém que queria conciliar. Ele tinha a postura de alguém acostumado a lutar, não apenas fisicamente, mas contra a vida em si. Quem são vocês? Perguntou Matias sem rodeios, seu tom frio e direto. Inés deu um passo à frente, tomando a iniciativa. Sabia que tinha que controlar a conversa desde o início. Sou Inés, a esposa de Lisandro. Este é Arthurito. Viemos porque precisamos falar sobre o testamento de seu pai. Matias estreitou os olhos, e um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Pai? Esse homem não foi nada para mim, ele respondeu, sua voz carregada de ressentimento. Não sei o que vocês estão procurando aqui, mas não tenho nada a ver com ele ou com seu maldito dinheiro. Inés tentou se manter firme, mas algo na atitude de Matias a perturbava profundamente. Esse homem não era apenas um estranho. Ele claramente guardava rancor, e isso o tornava imprevisível. Escute, Matias. Interveio Arthurito, tentando desfazer a tensão. Não estamos aqui para discutir sobre o que aconteceu. Sabemos que Lisandro te manteve afastado, mas a verdade é que você precisa ouvir o que temos a dizer. Matias cruzou os braços, apoiando-se no batente da porta. E o que é isso que vocês têm tanto que me dizer? Perguntou ele com um tom sarcástico, como se estivesse aproveitando o desconforto deles. Inés deu mais um passo à frente, tentando recuperar o controle. Parte da herança pertence a você, mas há certas condições que Lisandro deixou em seu testamento. Nada pode ser movido sem você. Se realmente não se importa, podemos fazer um acordo. Você nos cede sua parte, e nós te deixaremos em paz, disse ela, sua voz recuperando o frio que tanto a caracterizava. Matias a observou silenciosamente por alguns segundos que pareceram intermináveis. Depois, soltou uma risada amarga. Um acordo, disse ele, com deboche na voz. E vocês acham que vou assinar uns papéis e desaparecer para sempre? Lisandro tirou tudo de mim quando eu era criança. Vocês não têm ideia do dano que ele me causou. E agora, vocês querem que eu assine tudo para que vocês possam ficar com a maldita fortuna dele. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Inés tentou manter a compostura, mas algo nas palavras de Matias a desestabilizou. Este não era apenas um homem ressentido. Era alguém que havia sofrido, alguém que agora via neles uma oportunidade para ajustar contas. Matias os olhou com desprezo antes de adicionar algo que quebrou completamente a tensão frágil que restava no ar. E se vocês acham que vou entregar algo sem lutar,
Estão muito enganados. Vocês não têm ideia do que eu planejei. Estou esperando este momento há anos. E vocês dois são apenas peões no jogo que estou prestes a começar. Inés sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. O que havia começado como uma simples busca para garantir uma herança, estava se tornando algo muito mais sombrio. Matias não era apenas um obstáculo. Ele era uma ameaça. O eco da ameaça de Matias ficou pairando no ar, envolvendo Inés e Arthurito em um silêncio denso e carregado de incerteza. Nenhum dos dois havia antecipado o que acabará de acontecer. Eles não estavam lidando apenas com um filho esquecido ou ressentido. Estavam diante de alguém que havia planejado sua vingança por anos, alguém que havia guardado rancor e agora, com a morte de Lisandro, via sua oportunidade de fazer justiça à sua maneira. Matias não era uma simples complicação no caminho deles para a herança. Era uma força destrutiva que estava disposta a arrasar com tudo. Quando voltaram para a mansão, o ambiente que o cercava era sufocante. Inés caminhava pelo salão com passos rígidos, incapaz de liberar a tensão que a consumia. As paredes da casa pareciam fechar cada vez mais o espaço que ela tinha para respirar. Arthurito a seguia com o olhar, inquieto, mas sem ousar falar. Finalmente, foi Inés quem quebrou o silêncio. Ela parou diante da janela, observando as luzes da cidade, e deixou que sua voz, carregada de frustração, preenchesse o salão. Esse homem não vai nos dar sua parte da herança. Ele está brincando conosco. Quer nos ver falhar, disse ela com um tom gelado, mas havia algo mais em sua voz, algo que Arthurito não tinha ouvido antes. Medo. O que vamos fazer então? Perguntou Arthurito, claramente desesperado. Seu rosto refletia a pressão que sentia. Tudo estava em risco, e Matias representava não apenas um obstáculo, mas uma ameaça real. Inés se virou para ele, seus olhos brilhando com uma determinação fria, mas havia algo quebrado em seu olhar. O controle que ela havia mantido até aquele momento estava se desfazendo. Matias não era o tipo de homem que aceitaria negociar de maneira convencional. Ele estava buscando algo mais. Algo que nem mesmo ela podia prever. Não sei ainda, mas não vamos deixar isso nos destruir. Inés começou a caminhar novamente, como se o movimento pudesse ajudá-la a pensar com mais clareza. Matias é inteligente, mas não é invulnerável. Se ele quer jogar, vamos jogar. As palavras ecoavam com decisão, mas Arthurito não compartilhava da confiança dela. Ele tinha visto o olhar nos olhos de Matias e sabia que estavam lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginavam. Ele se aproximou de Inés, colocando uma mão em seu ombro. E se estamos subestimando o que ele é capaz de fazer? Lisandro nos deixou essa maldita armadilha. E agora Matias está no controle, disse Arthurito, com um tom desesperado. Inés se afastou de seu toque, lançando-lhe um olhar frio. Não me venha com isso agora. Não vamos perder tudo por um homem ressentido que nem conhecíamos até ontem. Isso é maior que você ou eu. Não é apenas o dinheiro que está em jogo, é nossa sobrevivência. Arthurito a observou em silêncio. Sabia que tinha cruzado uma linha com essa última frase, mas havia algo em Inés que o inquietava. Ela estava disposta a ir até o fim, mas, o que realmente significava ir até o fim para ela? Naquela noite, enquanto Inés e Arthurito tentavam dormir na mansão, ambos sabiam que as horas de descanso eram apenas uma ilusão. Nenhum deles fechou os olhos por mais de alguns minutos. O medo e a incerteza os impediam de encontrar paz. Inés pensava em Matias, na raiva contida que tinha visto em seus olhos. O homem estava ferido, e ela sabia que alguém com esse nível de rancor era imprevisível. Na madrugada, o telefone tocou, interrompendo o silêncio inquietante da casa. Inés, sobressaltada, atendeu imediatamente, mas o que ouviu do outro lado a deixou paralisada. Espero que estejam prontos, pois vou lhes dar uma última chance de desistir. A voz de Matias era firme, mas continha um tom de zombaria. Caso contrário, podem se despedir de sua preciosa herança, e de algo mais. Inés engoliu em seco, tentando manter a calma. O que você quer, Matias? Respondeu ela, controlando a raiva que tentava se impor. Matias riu, mas havia algo em sua risada que era perturbador. O que eu quero? Você já sabe. Quero ver tudo que você acredita ser seu desmoronar.
Vou destruir o legado de Lisandro, e vocês vão cair com ele. A menos que, claro, decidam sair do meu caminho. A ameaça era clara, e embora Inés tentasse não ceder ao medo, sabia que Matias falava sério. Não vamos ceder. Essa herança é nossa, não sua. Lisandro pode tê-lo esquecido por anos, mas agora você não pode simplesmente reivindicar tudo, ela disse firmemente, embora o suor frio começasse a percorrer sua espinha. Você está certo, Inés. Não posso reivindicar tudo, ainda. Mas se continuarem, vão se arrepender de não terem me ouvido. O jogo apenas começou. Antes que ela pudesse responder, a ligação foi cortada. Inés permaneceu em silêncio por alguns segundos, com o telefone na mão, enquanto a realidade da situação a atingia como uma tempestade. Matias não estava apenas disposto a lutar pela herança, estava disposto a destruí-los no processo. Na manhã seguinte, Inés e Arturito decidiram visitar novamente Raul, o advogado de Lisandro. Eles precisavam de mais informações, algo que lhes desse vantagem sobre Matias. Mas quando chegaram ao escritório dele, o que encontraram não foi o que esperavam. Raul os recebeu com uma expressão inusitadamente séria. Enquanto se acomodava em sua mesa, seus olhos moviam-se nervosamente, como se algo o perturbasse profundamente. O que está acontecendo, Raul? Perguntou Inés, sem rodeios. Por que não nos contou tudo desde o início? O advogado recostou-se em sua cadeira, soltando um longo suspiro. Há algo que não lhes contei. Matias não tem apenas direito a uma parte da herança, ele também possui algo que vocês não têm. Uma carta pessoal de Lisandro. O coração de Inés parou por um instante. Uma carta. Algo que Lisandro havia deixado diretamente para Matias. O que há nessa carta? Perguntou Arturito, visivelmente abalado. Raul os olhou com uma mistura de pena e tensão. A carta contém instruções que Matias decidiu seguir. Lisandro deixou mais do que apenas dinheiro. Deixou um plano. E parece que Matias está decidido a executá-lo. Inés sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Lisandro havia preparado tudo isso muito antes. Não estava apenas manipulando-os do túmulo. Havia deixado Matias como uma peça-chave para executar seu último desejo. Que tipo de plano? Insistiu Inés, sua voz quebrada pelo desespero. Raul baixou o olhar, sabendo que a verdade que estava prestes a revelar mudaria tudo. Lisandro não queria que sua herança caísse em mãos erradas. Deixou instruções para Matias garantir que, se vocês tentassem traí-lo, ele destruiria tudo. O silêncio na sala era avassalador. A revelação fora um golpe devastador. Matias não estava apenas lutando por vingança. Estava cumprindo a última vontade de Lisandro, garantir que Inés e Arturito não obtivessem nada. Inés se levantou abruptamente, com a cabeça girando. Sabia que estavam perdendo o jogo. Matias estava no controle, e Lisandro havia ganhado seu último jogo, mesmo do túmulo. A compreensão de que Lisandro havia orquestrado tudo desde seu túmulo deixava Inés e Arturito à beira do abismo. Durante todos esses anos, eles acreditaram que estavam prestes a assumir o controle, a se libertar da sombra de Lisandro. Mas agora, eles entendiam que nunca tiveram vantagem. Ele havia estado um passo à frente o tempo todo. Raul, o advogado, continuava observando o casal com uma mistura de pena e resignação. Ele sabia que o jogo havia acabado. E eles, embora ainda não aceitassem, também sabiam. Inés não conseguia ficar de pé. Ela se deixou cair em uma das cadeiras em frente à mesa, seu olhar perdido no vazio. O silêncio no ambiente era insuportável, mas as palavras de Raul continuavam ressoando em sua cabeça. Lisandro deixou instruções para destruir tudo se vocês tentassem traí-lo. Arturito, por outro lado, caminhava nervosamente de um lado para o outro, incapaz de processar o que acabaram de ouvir. Tudo o que tinham feito, todas as traições, agora os estavam devorando vivos. Lisandro, ele sabia de tudo, não é? Finalmente perguntou Inés, sua voz quebrada e sem o frio que normalmente a acompanhava. Raul assentiu lentamente, sem tirar os olhos de sua mesa. Sim, Inés. Ele sabia. Sabia que você estava enganando ele com Arturito. E não foi um segredo de última hora.
Ele sabia há anos, mas decidiu esperar. Raul fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem muito difíceis de pronunciar. Decidiu jogar o jogo à sua maneira, deixar vocês acreditarem que haviam vencido. E quando morreu, deixou uma armadilha. Inés sentiu seu coração parar. Lisandro sabia de tudo o tempo todo. Como era possível que ele, sempre tão calculista, tivesse escondido seu conhecimento da traição de forma tão sutil? Ele tinha permitido que ela acreditasse que tinha tudo sob controle, que seu relacionamento secreto com Arthurito poderia passar despercebido. Não pode ser. Sussurrou Arthurito, balançando a cabeça. Porque ele não fez nada antes? Porque não nos parou? Raul olhou para ele com uma expressão impenetrável. Porque Lisandro gostava do poder. Sabia que a vingança seria mais doce se vocês caíssem por seu próprio peso, pensando que tudo estava sob controle. Ele deu corda para vocês se enforcarem. O golpe final. Lisandro não apenas os havia prendido com a herança, mas os deixou se destruir com sua própria ganância. Tudo o que tinham feito, todas as mentiras, as noites de engano, tinham sido observadas à distância por um homem que planejava sua vingança com precisão milimétrica. Inés apertou os punhos, sentindo uma mistura de raiva, dor e derrota. Ela queria gritar, queria quebrar algo, mas sabia que nada mudaria o que acabará de descobrir. Lisandro havia vencido. Matias. Começou a dizer Inés, ainda tentando se agarrar à última esperança. E ele? O que Matias vai fazer? Raul respirou fundo antes de falar. Matias não está interessado no dinheiro. Tudo o que ele quer é cumprir as instruções que Lisandro deixou. Destruir tudo. Se vocês tentarem lutar pela herança, perderão tudo. Se decidirem se afastar, ele garantirá que o pouco que resta desapareça. Lisandro não queria que vocês, nem ninguém, controlassem o que ele construiu. Preferia ver tudo desaparecer. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Inés, pela primeira vez, compreendeu o que realmente estava em jogo. Não havia nenhum tesouro a ser ganho, nenhum final feliz. Lisandro havia projetado sua herança como um mecanismo de destruição. E ela havia caído em sua armadilha. Arthurito desabou numa cadeira à sua frente, com as mãos na cabeça, incapaz de pensar em uma saída. As emoções o superavam. Por tanto tempo, ele acreditou que estava perto de alcançar o sonho de uma vida com Inés, construída sobre os alicerces da fortuna de Lisandro. Agora, tudo o que tinham era fumaça. Lisandro havia roubado até a esperança. Inés olhou para ele, sentindo um profundo desprezo. Não restava nada entre eles, apenas o vazio de um relacionamento construído sobre mentiras e ambição. Ela sabia que sua vida com Arthurito tinha sido uma farsa. Ambos haviam se utilizado, acreditando que juntos poderiam enganar um homem como Lisandro. Mas ele, do túmulo, os havia vencido. Nos enganamos a nós mesmos, disse Inés finalmente, quebrando o silêncio com uma calma aterradora. Acreditamos que poderíamos vencer. Acreditamos que poderíamos ter tudo. E agora não temos nada. Arthurito levantou a cabeça, seus olhos cheios de desespero. O que vamos fazer? Simplesmente deixamos tudo? Deixamos que Matias vença? Perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. Inés olhou para ele friamente, como se não o reconhecesse mais. Matias não venceu. Nunca foi sobre ele. Tudo isso foi a última jogada de Lisandro. E já está feita. As palavras pairavam no ar, pesadas e definitivas. Não havia mais nada a fazer. Lisandro havia projetado tudo para que, no final, ninguém saísse vitorioso. Nem Inés, nem Arthurito, nem mesmo Matias. A destruição de seu império era seu legado final, uma vingança fria e calculada que se estenderia além de sua morte. Inés se levantou da cadeira e caminhou em direção à porta, com passos lentos e decididos de alguém que havia perdido toda a esperança. Arthurito a observou, mas não disse nada. Sabia que ela estava partindo, não apenas do escritório, mas de sua vida. Não havia futuro juntos. Não depois do que acabaram de descobrir. Raul os observou em silêncio, sabendo que havia feito o que deveria fazer. Ele havia revelado a verdade,
A última verdade que Lisandro havia confiado a ele para proteger. O destino de todos estava selado. E enquanto Inés saía do escritório, ele entendeu que o que Lisandro havia tirado dela não era apenas a herança, mas o controle de sua vida. Um controle que ela nunca havia tido realmente. O ar lá fora era denso, quase sufocante. Inés olhou para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu nada. Lisandro havia vencido, e ela havia perdido tudo. Às vezes, a verdadeira vitória não está no que ganhamos, mas no que estamos dispostos a perder. Lisandro entendeu isso antes de todos. E seu último jogo foi o mais cruel de todos: fazer com que aqueles que o traíram se destruíssem, enquanto ele, do túmulo, observava com satisfação. Se você gostou desta história, convido você a deixar um comentário sobre o que sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de engano similar, adoraria ouvir sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.